Eric Hobsbawm. A estrutura do capital. Há alguns anos, um observador perspicaz e hábil do marxismo pôde sugerir que a história de sua evolução enquanto teoria estava praticamente encerrada, ou, pelo menos, em ponto morto. Hoje, é evidentemente impossível sustentar tal ponto de vista. O rompimento da superfície aparentemente lisa e solidamente congelada do stalinismo na União Soviética, assim como do movimento comunista internacional, até então unificado e aparentemente integrado, não apenas produziu, ou revelou, rachaduras equivalentes no compêndio sistemático de dogmas elaborado na década de 1930 e brilhantemente simplificado, para fins pedagógicos, na breve história do Partido Comunista da União Soviética, como também fez com que o degelo da calota de gelo irrigasse as numerosas plantas da heterodoxia, do cisma e do simples crescimento não oficial que haviam sobrevivido à margem ou sob o imenso glaciar. As 100 flores floresceram, as escolas voltaram a se confrontar, de uma maneira desconhecida para todos, exceto os mais velhos, que podiam recordar os anos 20 ou, ainda mais, os tempos anteriores a 1914. O marxismo, que parecia aspirar a transformar-se, e por força maior, em grande parte o fez, em um sistema fechado, comunicando-se com o mundo exterior apenas por meio de operações destinadas a demonstrar que não necessitava fazê-lo, reabriu-se. Se deixarmos de lado, por terem pouco interesse teórico, as tentativas de manter algo semelhante à antiga ortodoxia intacta, como na China ou entre certos grupos sectários de outros países, e os esforços para aceitar teorias e técnicas úteis do mundo burguês sem integrá-las no sistema marxista nominalmente inalterado, como ocorreu em certa medida na União Soviética, o repensar marxista dos últimos 10 anos seguiu, de modo geral, 4 caminhos. Primeiro, buscou realizar algo como uma operação arqueológica, identificando as camadas de pensamento teórico que se haviam acumulado gradualmente sobre o pensamento original de Marx, e, de fato, investigando a evolução das próprias ideias do grande autor em suas várias fases. Segundo, procurou identificar e retomar os diversos desenvolvimentos teóricos originais que, em diferentes momentos, haviam sido construídos a partir do marxismo, mas que, por várias razões, foram oficialmente expulsos ou jamais absorvidos pelo corpo principal de suas ideias. Terceiro, tentou entrar em contato, sempre que pareceu oportuno, com os desenvolvimentos intelectuais ocorridos fora do marxismo e novamente excluídos durante o período stalinista. Por fim, tentou retornar à análise do mundo, isto é, principalmente de seu desenvolvimento social, econômico e político, depois de um longo período em que a interpretação oficial tornará-se cada vez mais distante da realidade. Entre as correntes pré-satalistas do marxismo, uma se mostrou particularmente fértil e atraente para os que buscavam repensar a teoria, a vertente centro-europeia, para usar o termo conveniente de Georg Lischin. A maioria dos raros escritores comunistas que conservaram alguma reputação como pensadores independentes nas décadas de 1940 e 1950 pertencia a essa tradição, como George Lukács, Henri Lefebvre, alimentado pela versão italiana, mais do que pela alemã, do hegelianismo, Antônio Gramsci. Os centro-europeus faziam parte daquela reação apaixonada contra o positivismo evolucionista e o determinismo mecânico aos quais os líderes teóricos da Segunda Internacional haviam reduzido o marxismo e que, sob uma forma ou outra, forneceram a base intelectual para o retorno à ideologia revolucionária nos anos que antecederam e sucederam a Revolução de Outubro. Por um breve período após o colapso do sindicalismo, que absorvera parte dessa revolta de esquerda contra os Kautsky da era anterior a 1914, praticamente todas as correntes rebeldes confluíram na única catarata do bolchevismo. Após a morte de Lenin, começaram novamente a divergir, ou, melhor, a construção gradual e sistemática de um único canal de teoria oficial, chamado leninismo, forçou as demais a saírem da corrente principal. Embora o próprio pensamento de Lenin tenha sido uma das formas dessa reafirmação da teoria revolucionária contra o revisionismo e o reformismo, e na prática, de longe a mais importante, ele não foi, de modo algum, a única. Rosa Luxemburgo e Franz Mehring, na Alemanha, os hegelianos centro-europeus e outros convergiam com Lenin na prática como revolucionários, mas não eram, de forma alguma, leninistas em origem ou em método intelectual. Politicamente, a corrente centro-europeia era revolucionária, para não dizer ultra-esquerdista. Socialmente, não era tanto um grupo de intelectuais, como são todas as escolas ideológicas,
mas um conjunto de homens e mulheres cujo gosto se inclinava mais para a agitação, a escrita e a discussão do que para a organização e a vida executiva, no estilo bolchevique. Em teoria, era sobretudo hostil às versões darwinistas e positivistas do marxismo à la Kautsky e desconfiava até mesmo daqueles aspectos do Marx e do Engels maduros que pudessem favorecer o determinismo em vez do voluntarismo. O jovem Gramsci, em Turim, reagiu à Revolução de Outubro pedindo uma revolta contra o capital de Marx. Filosoficamente, essa corrente tendia a enfatizar, contra os teóricos mais oficiais da social-democracia e os revisionistas, as origens hegelianas de Marx e os escritos de sua juventude então disponíveis. A publicação dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 por Landshut e Maia, em 1932, forneceu aos centro-europeus o que viria a ser seu texto fundamental e seu instrumento conceitual básico, a categoria de alienação. Àquela altura, porém, a situação política havia mudado. Os centro-europeus já não ocupavam o extremo esquerdo do movimento, posição agora tomada pelos trotskistas, embora, no Ocidente, a maioria destes, como observou J.P. Neto, fosse de fato luxemburguista. Seu voluntarismo apaixonado, seu desprezo pela ciência burguesa e sua idealização da consciência proletária haviam sido seletivamente absorvidos, e até exacerbados, pela doutrina soviética oficial. A principal vantagem que os centro-europeus conservaram foi a capacidade de combinar a paixão pela revolução social, e até mesmo a disposição de aceitar a disciplina jesuítica dos partidos comunistas, com os interesses dos intelectuais ocidentais de meados do século XX, como a cultura de vanguarda e a psicanálise, e com uma versão da teoria marxista que, contra a aparente tendência dos acontecimentos na própria União Soviética, reafirmava a utopia humanista de Marx. A guerra e a resistência lhes trouxeram reforços políticos, especialmente na França, vindos de intelectuais revolucionários para quem a redescoberta da filosofia alemã, neste caso, não mediada pelo marxismo, oferecia uma justificativa para a afirmação da liberdade humana, para o ato de afirmá-la e de lutar, e, portanto, para a função do intelectual engajado. Por meio dos fenomenólogos, Sartre aproximou-se de algo como uma posição de centro-europeu honorário, por fim, de algo que ele próprio considerava marxismo. O colapso do stalinismo aliviou a pressão cada vez mais intolerável que recaía sobre os centro-europeus dentro do movimento comunista. A teoria stalinista mostrava crescente intolerância em relação aos elementos hegelianos ou pré-1848 em Marx, e deixou-os como o núcleo ideológico mais evidente do pensamento comunista crítico. Paradoxalmente, uma vertente de ideias que começou na extrema esquerda terminou posicionada no flanco direito do movimento revolucionário. Cedo ou tarde, era de se esperar uma reação. Ela surgiu sob a liderança de Louis Althusser, filósofo que deixou as sombras da prestigiosa École Normale Supérieure da Rue d'Un para o centro das atenções do estrelato intelectual parisiense, ou, pelo menos, do estrelato nos quintos e sextos arrondissements, o que é ainda mais difícil de alcançar. Sua ascensão foi curiosamente repentina. Antes de 1965, era praticamente desconhecido, mesmo do público de esquerda, exceto como autor de um ensaio sobre Montesquieu e de uma seleção de textos de Feuerbach. Naquele ano, nada menos que 3 volumes foram lançados como primeiras publicações de uma série chamada Theory, sob a direção de Althusser, uma coletânea de artigos intitulada Por Marx e 2 volumes que registravam, essencialmente, as comunicações apresentadas em um seminário intensivo de Althusser e seus seguidores, intitulado Lire le Capital. Os títulos lacônicos fazem parte da marca registrada althusseriana. O sucesso foi surpreendente. Não é demérito algum as consideráveis qualidades do autor, em especial sua combinação tipicamente francesa de inteligência evidente, lucidez e estilo. Observar que ele teve sorte quanto ao momento de sua aparição. A atmosfera do quartier latin althusseriano é aquela em que todo estudante secundarista ou universitário de esquerda que se preze é maoísta, ou pelo menos castrista, em que Sartre e Henri Lefebvre são monumentos antigos, e as crises de consciência dos intelectuais ex-comunistas de 1956 são tão incompreensíveis quanto o oportunismo de Valdec Rochet e Roger Garaudy. Uma nova geração de rebeldes exige uma nova versão da ideologia revolucionária, e Althusser, essencialmente, um defensor da ortodoxia ideológica, desafiando o amolecimento político e intelectual que o cerca.
É característico que, embora membro do Partido Comunista, tenha escolhido como editor François Maspero, o porta-voz da extrema-esquerda. Isso, no entanto, não faz dele um neostalinista, como alguns detratores sugeriram. As páginas eloquentes e até comoventes de autobiografia intelectual que abrem por Marx não demonstram nenhuma indulgência com o stalinismo. Seu alvo não é tanto, início da citação de Althusser, abre aspas, o sistema de governo e de pensamento contagioso e implacável que provocava esses delírios, fecha aspas, Althusser, mas sim as, início da citação de Althusser, abre aspas, condições de vazio teórico nas quais o comunismo francês se formou, e que o stalinismo ajudou a ocultar atrás da primazia da política. Fecha aspas, Althusser. Essas condições levaram os filósofos que não se contentavam em, início da citação de Althusser, abre aspas, limitar-se a comentários e variações pobres sobre o tema das grandes citações, fecha aspas, Althusser, a, por pura autodefesa intelectual, negar a possibilidade de qualquer filosofia, ou a tentar manter algum diálogo com seus colegas profissionais, início da citação de Althusser. Abre aspas, disfarçando-se, vestindo Marx como Russell, como Hegel, como o jovem Marx humanista e ético. Correndo o risco de acabar confundindo a máscara com o rosto, fecha aspas, Althusser. O fim do dogmatismo stalinista não, início da citação de Althusser, abre aspas, nos devolveu a filosofia marxista em sua integridade, fecha aspas, Althusser, apenas revelou sua ausência. Contudo, e aqui Althusser abandona o caminho mais trilhado e se permite um bom grau de inovação pessoal. Essa ausência não se deve apenas aos defeitos da esquerda intelectual francesa. Ela se deve, segundo ele, ao fato de que a filosofia marxista, início da citação de Althusser, abre aspas, fundada por Marx no próprio ato de fundar sua teoria da história, ainda está, em grande parte, por ser construída, fecha aspas, Althusser. O propósito ambicioso de Althusser é construí-la. Em certo sentido, essa posição guarda semelhanças com algumas tendências de pensamento da era stalinista, pois uma das características daquele período era a afirmação sistemática da originalidade absoluta de Marx, o corte radical que o separava de Hegel e de sua própria juventude hegeliana, bem como dos socialistas utópicos. Início da citação de Hobsbawm, abre aspas, Roger Garaudy foi obrigado a revisar seus sources franceses do socialisme scientifique por esse motivo no final da década de 1940, fecha aspas, Hobsbawm. Althusser também fala de uma coupure, uma ruptura, na evolução de Marx, embora a situe, como a maioria dos estudiosos, por volta de 1845, parece relutante em aceitar como plenamente marxista qualquer coisa anterior à miséria da filosofia e ao Manifesto Comunista. Mas, é claro, as teorias fatalistas não tinham dúvidas sobre o que era a filosofia marxista. Althusser, por sua vez, admite que certos pensadores do passado começaram a formular a questão crucial, como, por exemplo, em que o propósito de O Capital difere do da economia política. Lenin, Labriola, Plecano, Gramsci e vários estudiosos italianos que seguiram o subestimado Galvano della Volpe, os austromarxistas, que recaíram no neocantismo, e alguns comentaristas soviéticos, que não compreenderam completamente as implicações de suas análises. Mas ele nega que haja, até agora, uma resposta satisfatória. Pois não há nenhuma em Marx. Assim como a economia política clássica não compreendia plenamente o que observava, e o que Marx formulou para ela, e assim como Adam Smith dava, por assim dizer, a resposta certa a perguntas que não havia formulado conscientemente, Marx também ultrapassou sua própria compreensão, deixando-nos a tarefa de reconhecer a direção para a qual se dirigia. Início da citação de Althusser, abre aspas. O que a economia política não vê não é algo preexistente que poderia ter visto, mas algo que ela própria produziu em sua operação de conhecimento, e que não existia antes dessa operação. É precisamente essa produção de conhecimento que é idêntica ao objeto que ela cria. O que a economia política não vê é aquilo que ela faz, sua produção de uma nova resposta sem pergunta, e, ao mesmo tempo, a produção de uma nova questão latente contida. Nessa nova resposta, fecha aspas, Althusser. Marx, ele próprio, sofre da mesma fraqueza, inevitável no processo de compreensão. Foi, contudo, um homem muito maior que Adam Smith, porque, embora incapaz de emergir completamente em sua própria novidade, alcançou, início da citação de Althusser, abre aspas, sua questão, formulando-a aqui ou ali,
talvez em outro contexto, buscando a resposta, multiplicando as imagens adequadas para sua apresentação, fecha aspas, Althusser. Nós, porém, podemos saber o que lhe faltava. Início da citação de Althusser, abre aspas, o conceito da eficácia de uma estrutura sobre seus efeitos, fecha aspas, Althusser. Ao descobrir essa falta, podemos não apenas começar a compreender a filosofia marxista, a filosofia que Marx fundou, mas não construiu, como também avançar além dela. Pois, início da citação de Althusser, abre aspas, uma ciência progride, isto é, vive, apenas prestando extrema atenção a seus pontos de fragilidade teórica. Nesse sentido, ela se sustenta menos pelo que sabe do que pelo que não sabe, sob a condição absoluta de circunscrever esse não saber e formulá-lo rigorosamente como um problema, fecha aspas, Althusser. Fica evidente que o núcleo da análise de Althusser é epistemológico. Sua tarefa consiste em explorar o processo de compreensão de Marx, e seu principal método é uma leitura crítica minuciosa das obras, utilizando todos os recursos da disciplina linguística, literária e filosófica. A primeira reação de seus próprios leitores críticos pode muito bem ser a de que os métodos e conceitos que aplica não são necessariamente aqueles que emergem, pelo seu processo favorito de avanço epistemológico, do próprio Marx. Dizer que, início da citação de Althusser, abre aspas, por outros caminhos, a teoria contemporânea, na psicanálise, na linguística, em outras disciplinas como a biologia e talvez a física, confrontou o problema sem perceber que Marx o havia produzido muito antes, fecha aspas, Althusser, pode ser verdade. Mas não é impossível que o problema tenha sido descoberto em Marx justamente por causa da nova e considerável moda do estruturalismo linguístico e do freudismo na França. De fato, embora os elementos estrutural-funcionalistas sejam facilmente reconhecíveis em Marx, não é de todo claro o que Freud pode acrescentar à compreensão de O Capital. Mas, se essas percepções derivam em parte de fontes externas, início da citação de Althusser, abre aspas, devemos esses conhecimentos transformadores a alguns homens, Marx, Nietzsche e Freud, fecha aspas, Althusser. Resta perguntar se o esforço crítico se limita simplesmente a, início da citação de Althusser, abre aspas, tornar manifesto o que está latente em Marx, fecha aspas. Althusser. Uma segunda reflexão é que o tipo de análise althusseriano encontra dificuldade, se não impossibilidade, de sair da estrutura formal do pensamento de Marx. Althusser está ciente dessa característica. Início da citação de Althusser, abre aspas, em nenhum momento pisamos na fronteira absolutamente intransponível que separa o desenvolvimento da especificação do conceito do desenvolvimento e da particularidade das coisas, fecha aspas, Althusser, e parece justificá-la por meio de um argumento abstrato. Início da citação de Althusser, abre aspas. Demonstramos que a validação de uma proposição científica como conhecimento em uma determinada prática científica era assegurada pelo jogo de formas particulares, que garantem a presença de cientificidade na produção do conhecimento, ou seja, por formas específicas que conferem o caráter de verdadeiro conhecimento a um ato de conhecimento, fecha aspas, Althusser. Ainda que isso seja verdade e que esse método de validação possa ser aplicado com a mesma facilidade ao capital quanto a proposições matemáticas, o que não é evidente, todos os matemáticos sabem que permanece uma lacuna considerável entre suas demonstrações e os fenômenos da vida real. Por exemplo, a evolução e o funcionamento do sistema capitalista, que porventura correspondam às suas descobertas. Pode-se concordar com a aversão profunda e constante de Althusser ao empirismo, ainda assim, sentir-se desconfortável com sua aparente rejeição de qualquer critério exterior de prática, como o desenvolvimento histórico efetivo, passado ou futuro. Início da citação de Althusser, abre aspas, consideramos o resultado sem seu devir, fecha aspas, Althusser. Pois, de fato, Marx enfrentou o difícil problema do concreto. Se não o tivesse feito, não teria escrito O Capital, mas teria permanecido na esfera da generalidade que domina aquela maravilhosa e negligenciada introdução à crítica da economia política, que é, em muitos aspectos, a obra-chave do Marx althusseriano, assim como os manuscritos de 1844 o são do Marx hegeliano humanista que ele rejeita. E, de fato, assim que Althusser desce do nível em que o marxismo estabelece o que a história ou a economia podem ou não podem fazer, início da citação de Althusser, abre aspas, a formalização matemática da econometria deve subordinar-se à formalização conceitual, fecha aspas, Althusser,
e se volta para seu assunto efetivo, ele diz pouco que seja novo ou interessante. Produz uma crítica brilhante das concepções vulgar marxistas de base e superestrutura e uma formulação satisfatória de sua interação. Mas as aplicações práticas do princípio geral que ele usa para ilustrá-lo são extraídas de marxistas que seguiram um caminho mais direto e menos autocontido intelectualmente. Enquanto alunos como Maurice Godelier enfrentam os problemas concretos da periodização histórica levantados por Marx, por exemplo, desempenharam um papel de ponta na redescoberta e reanálise do modo de produção asiático, um dos resultados intelectuais mais interessantes do renascimento do pensamento original entre intelectuais comunistas após Stalin. A longa discussão de Balibar sobre o materialismo histórico, Lire Le Capital, volume 2, permanece resolutamente nas alturas do que se poderia chamar de meta-história. Além disso, o tipo de abordagem de Althusser, embora valiosa, simplifica alguns problemas de Marx, por exemplo, o da mudança histórica. É correto mostrar que a teoria marquiana do desenvolvimento histórico não é, início da citação de Althusser, abre aspas, evolucionista ou historicista no sentido do século XIX, mas repousa sobre um sólido fundamento estruturalista. O desenvolvimento é a totalidade de todas as combinações, reais ou possíveis, do número limitado de diferentes elementos da produção que a análise define. Aquelas efetivamente realizadas no passado compõem a sucessão de formações socioeconômicas, fecha aspas. Althusser. Ainda assim, pode-se objetar, como também ao ponto de vista, não muito diferente, de Lévi-Strauss, que, por si só, isso não explica como e por que uma formação socioeconômica se transforma em outra, mas apenas estabelece os limites fora dos quais é sem sentido falar em desenvolvimento histórico. E também que Marx despendeu uma quantidade extraordinária de tempo e energia tentando responder a essas questões. A obra de Althusser demonstra, caso ainda fosse necessário demonstrar, o notável poder teórico de Marx como pensador, seu status e sua originalidade como filósofo no sentido técnico da palavra, e argumenta de modo persuasivo que ele está longe de ser um mero Hegel transposto do idealismo ao materialismo. Ainda que sua leitura de Marx esteja correta, é apenas uma leitura parcial. Isso não diminui a força de sua análise como instrumento de crítica negativa. Independentemente do que se pense da formulação polêmica de suas teses, início da citação de Althusser, abre aspas, do ponto de vista da teoria, o marxismo não é mais um historicismo do que é um humanismo, fecha aspas, Althusser. A solidez de suas objeções à interpretação hegeliana e aos manuscritos de 1844 é substancial. A acuidade de sua análise de certas fragilidades do pensamento de Gramsci e de suas razões, ou de Sartre é impressionante. A crítica da início da citação de Althusser. Abre aspas, construção de modelos, fecha aspas, Althusser, incluindo a dos tipos ideais weberianos, é pertinente. Isso se deve, em parte, às capacidades pessoais daquele a quem Le Monde, ao noticiar a sessão especial do Comitê Central do Partido Comunista Francês dedicada à discussão de suas posições e das de Guiraudie, chama de início da citação de Le Monde, abre aspas, filósofo de alta qualidade, fecha aspas, Le Monde, qualidade revelada, entre outras coisas, no respeito intelectual que julga dever a alguns dos que critica. Não obstante, deve-se também ao pensador e à causa que tão evidentemente inspiram seu estudo apaixonado. Lê-se Althusser com atenção, até com entusiasmo. Não há mistério quanto à sua capacidade de inspirar os jovens inteligentes, embora se tema que a escola althusseriana que certamente se formará em torno dele venha a ser mais escolástica do que brilhante, o efeito líquido de sua irrupção no debate teórico marxista pode ser positivo. Pois seu procedimento consiste, quase por definição, em perguntar mais do que responder, em negar que as respostas corretas precisem apenas ser restabelecidas, mesmo pela mais minuciosa leitura textual da autoridade, porque ainda têm de ser elaboradas. Para Althusser, a relação entre Marx e seus leitores é de atividade em ambos os lados, um confronto dialético que, como a realidade, não tem fim. É curioso, e característico, que o filósofo, que também, como em um ensaio de Paul Marx, se aventurou como crítico dramático, escolha a metáfora do teatro, naturalmente, o teatro brechtiano, para descrever tanto o processo de Marx de expor o que o ultrapassa, início da citação de Althusser, abre aspas, a Darstellung desse modo de presença da estrutura em seus efeitos, isto é, da própria causalidade estrutural,
Fecha aspas, Althusser, quanto à relação dos leitores com ele, um teatro que é, ao mesmo tempo sua própria cena, seu próprio texto, seus próprios atores, e do qual os espectadores só podem ser, ocasionalmente, espectadores porque são, antes de tudo, atores forçados, presos às coerções de um texto e de papéis dos quais não podem ser autores, já que é, por essência, um teatro sem autor. Mas o prazer de ler um pensador inteligente e original não deve nos cegar para suas fragilidades. A abordagem de Althusser a Marx certamente não é a mais fecunda. Como a discussão acima sugeriu com tato, pode-se até duvidar de que seja muito marxista, já que ela evidentemente não se interessa por muito do que Marx considerava fundamental, como seus escritos posteriores, embora poucos, tornam cada vez mais claro, entra em choque com alguns dos argumentos mais caros a Marx. Ela demonstra a recém-adquirida liberdade pós-stalinista, mesmo dentro dos partidos comunistas, de ler e interpretar Marx de modo independente. Mas, se esse processo pretende ser levado a sério, requer uma erudição textual genuína, que Althusser não parece possuir. Ele certamente parece ignorar, tanto em Por Marx quanto em Lire Le Capital, os famosos Grundrisse, disponíveis desde 1953 em excelente edição alemã, e pode-se até suspeitar que sua interpretação tenha precedido a leitura de alguns dos textos com que está familiarizado. Nesse sentido, ainda sofre dos efeitos tardios do período stalinista, que abriu um fosso entre a geração mais velha de eruditíssimos estudiosos de Marx e tanto os ativistas políticos quanto os jovens neomarxistas. Além disso, o renascimento do marxismo exige uma genuína disposição de ver o que Marx buscava fazer, o que não implica concordância com todas as suas proposições. O marxismo, que é ao mesmo tempo um método, um corpo de pensamento teórico e um conjunto de textos considerados autoritativos por seus seguidores, sempre padeceu da tendência dos marxistas de começar decidindo o que acham que Marx deveria ter dito, para então procurar autoridade textual para as opiniões escolhidas. Esse ecletismo tem sido normalmente contido por um estudo sério da evolução do pensamento do próprio Marx. A descoberta, por Althusser, de que o mérito de Marx reside não tanto em seus próprios escritos, mas em permitir que Althusser diga o que ele deveria ter dito, remove esse freio. Teme-se que ele não será o único teórico a substituir o Marx real por um de sua própria construção. Se o Marx althusseriano, ou outros construtos análogos, se revelarão tão interessantes quanto o original é, porém, uma questão completamente diferente. 1966